Fala pessoal, sou o Leandro Duarte, depois de um tempinho parado, voltei, visual novo, barbinha nova, lá na Náufrago. E trouxe para vocês um tutorial super bacana falando sobre nitidez nas suas fotografias. Separei 7 dicas super quentes para mostrar para vocês como é importante a preocupação com a nitidez. Desde dicas mais simples, básicas, até super dicas mais avançadas. Então, vamos lá! A primeira dica que eu vou dar é sobre a velocidade do obturador. Apesar de ser um fundamento básico da fotografia, muita gente acaba errando. A primeira grande dica é a seguinte: eu preciso ter uma velocidade razoável para que não atrapalhe o quê? A nitidez das minhas imagens. Principalmente porque isso vai ter uma grande influência para eu ter uma foto mais congelada ou uma foto mais borrada. A velocidade mínima que eu recomendo com uma pessoa totalmente parada ao modelo é 1/80. Apesar de ser uma velocidade de segurança para uma pessoa totalmente parada, eu costumo usar uma regrinha que faz da seguinte forma: eu coloco o dobro da minha distância focal à minha velocidade. Que merda, hein? Sabia não? Vamos entender. Então, se eu estiver utilizando uma lente que é uma 50mm, a minha velocidade do obturador vai estar 2 vezes 50, que vai ser 100. Existe uma outra regra que fala o seguinte: para que eu coloque a minha velocidade, 1/distância focal. Começou a virar bastante matemática. Então, essa outra regra diz o seguinte: se eu estiver utilizando uma 100mm, eu vou colocar a minha velocidade 1/100. Eu sou um pouquinho mais cauteloso, eu gosto de colocar o dobro da distância focal. Então, se eu estiver com uma 100mm, eu vou procurar, não é regra absoluta, gente, mesmo porque a fotografia não pede isso, eu vou procurar colocar a minha velocidade 1/200. Lembrando que, se você estiver utilizando uma grande angular, por exemplo, 24mm ou 14mm, no caso da 24, você não vai colocar a velocidade 50, né? Porque nós não podemos colocar 48. Então, quando o dobro dessa distância focal for menor que 80, a velocidade mínima será 80. Essa é a nossa primeira dica. A segunda grande dica é sobre a abertura do diafragma. O que acontece para os fotógrafos iniciantes quando compram uma 50mm? Eu costumo falar aqui na aula que eles viram os tarados da maior abertura. O aluno acaba achando que ele tem que fazer todas as fotos em 1.8 ou 1.4. Isso gera pequenos problemas. Por quê? Porque a maior abertura não vai te dar uma boa nitidez. Então, qual a dica que eu recomendo para vocês? A gente colocar 2 EVs acima da maior abertura. Então, vamos fazer uma continha básica aqui. Se eu estou em 1.4, se eu andar um EV, eu vou para 2. Se eu andar mais um EV, eu vou para 2.8. Então, com uma lente 50mm 1.4, para que eu possa fotografar pensando em uma melhor nitidez, a partir de 2.8 eu vou começar a ter fotos mais nítidas. Mas, por favor, não é para que você pare de fazer fotos em 1.4. Então, algumas situações, principalmente fotos externas, com flare, com sol de contra, você tem que repensar se você vai utilizar realmente a sua maior abertura. E o que normalmente acontece? Você vai fazer um ensaio externo, você acha que fez fotos lindas, porque o LCD da câmera te engana. Quando você chegar em casa e você carregar essa foto no computador, no monitor em Full HD, você vai ver que a foto não está nítida. Então, essa é a nossa segunda grande dica, a preocupação com a abertura do diafragma, pensando em uma foto mais nítida. Nossa terceira dica é o uso do tripé durante o ensaio. Tem gente que acha que o uso do tripé é somente para vídeo. Não, pelo contrário. Eu posso usar também, e muito, o tripé também para fotografia. Como eu vou fazer isso? O tripé ele vai me auxiliar para que eu possa também trabalhar em velocidades mais baixas. O tripé vai me proporcionar ter um conforto a mais, dependendo da altura que eu colocar ele, principalmente quando você está fotografando um modelo e você quer manter a distribuição, a proporção do corpo. Outra grande dica também com o uso do tripé é utilizar o timer, o temporizador. A maioria das câmeras tem temporizadores de 2 segundos ou 10 segundos. Então, qual a ideia aqui? Eu colocar no tripé, utilizar um timer para evitar o quê? A trepidação do botão ao tirar a foto. Essa pequena trepidação,
ela pode causar uma perda de nitidez. Então, eu vou utilizar um tripé, eu não preciso deixar 10 segundos, né? Tipo aquela que você bota lá e sai correndo para aparecer na foto também. 2 segundos já é o suficiente, simplesmente para que você evite o quê? Balançar, pressionar o botão do obturador e a sua câmera balance. Então, um ótimo exercício para você. Comece a utilizar o tripé durante o seu ensaio. Comece a fazer testes. Gente, tudo você precisa testar. Verifique como está a nitidez das suas fotos com o tripé, sem o tripé. Você precisa conhecer o seu equipamento. A nossa quarta dica trata-se de quê? Bloqueio do espelho. Você pode bloquear o levantamento do seu espelho para evitar também pequenas trepidações e isso influenciar na nitidez da sua imagem. Você precisa ler o manual, leia a porra do manual, leia o manual da sua câmera para que você possa conhecer o seu equipamento. Esse recurso de bloquear o espelho, o que vai acontecer? Ao você bloquear o espelho, você não vai conseguir ver a foto na hora do clique. Então, qual é a dica aí? Você, antes de bloquear, você pode fazer um foco, até mesmo um foco manual, bloquear o seu espelho e na hora da imagem você não vai ver aquele pequeno escurecimento. Por quê? Porque o seu espelho já vai estar o quê? Levantado. Quando o espelho está levantado, a imagem vem direto para atingir quem? O sensor da câmera. Quando o espelho está baixo, a imagem vai vir, vai bater no espelho, vai triangular no pentaprisma do visor óptico e você vai conseguir ver o que está acontecendo. Então, para que você possa entender, ao fazer o bloqueio do espelho, você não vai conseguir ver a imagem. Então, é uma grande dica, uma super dica, mas para isso você precisa conhecer o seu manual. Como eu falo sempre aos meus alunos, leiam, por favor, o manual da câmera. A nossa quinta dica trata-se de lentes e filtros. Não adianta você comprar uma lente ótima e você pegar um filtro Xing Ling e colocar na frente da sua lente. Existe uma controvérsia muito grande sobre o uso de filtros. Se você for utilizar um filtro, faça um investimento e compre um filtro de qualidade. Não adianta você comprar uma lente Prime, uma lente ótima, vou dar um exemplo, uma 24-105L da Canon e colocar um filtro lá de R$50. Se você não tem condições ou não tem um filtro de qualidade, tire o filtro e utilize um parasol. O parasol vai te ajudar bastante também na melhora e na busca da nitidez. Normalmente o parasol está na minha câmera 90% do tempo. Eu uso o parasol em ambientes internos, em ambientes externos. Normalmente só tiro o parasol quando eu quero que realmente uma luz interna ou externa acabe invadindo a minha lente. Ou para fazer um flare, ou para causar uma vinheta branca maior. 3 opções que a gente tem que pensar realmente. Comprar uma lente de qualidade, lembrando que a lente do kit não tem uma qualidade ótica bacana, principalmente aquela 1855 lá. Você vai precisar fazer o investimento de uma lente de qualidade, seja uma lente L ou uma lente Prime, que é uma lente fixa. Cuidado com essas novas marcas que estão chegando, Yangnu e etc. Algumas atendem bem, mas outras ainda não chegaram ao nível da Nikon ou da Canon. Então, muito cuidado nessa hora. Filtro, lente e parasol. Muita atenção em qual investimento você vai fazer. Não adianta você comprar uma lente muito top e colocar um filtro ruim na frente. Você já está prejudicando a sua nitidez sem mesmo saber. A nossa sexta dica é sobre foco manual e live view. Como eu falei, você precisa conhecer seu equipamento e faça testes. Comece a fotografar utilizando o live view. Lembrando que o live view é uma representação digital do que você está vendo. E olhando pelo visor óptico, eu tenho uma representação real. Mas cada vez que as câmeras estão sendo lançadas, essa tecnologia tem sido aprimorada e algumas câmeras têm chegado perto dos 100%. Então, comece a testar principalmente fotos de making off, maquiagem, noivas. Comece a fazer alguns testes utilizando o seu live view, principalmente no foco manual. Isso vai te ajudar, principalmente porque quando eu estou trabalhando no live view, eu consigo dar um zoom digital para poder fazer o foco manual. Para isso, você precisa conhecer o seu equipamento. A nossa sétima e última dica trata-se de falar sobre foco linear e foco cruzado. Falando sobre os pontos de foco, gente. Você precisa entender o seguinte:
Não é porque a sua câmera veio dizendo que você tem 69 pontos de foco que todos os pontos de foco vão funcionar da mesma forma. O que acontece? Vou dar um exemplo da 5D Mark IV. Ela vem com X números de focos totais, mas ela tem apenas 11 pontos de foco cruzado. O que quer dizer? A medição, o ponto de foco linear, ele só vai medir nessa posição. Quando eu tenho um ponto de foco cruzado, ele vai fazer uma leitura melhor da sua distância e para isso você vai alcançar o quê? Uma melhor nitidez, um melhor foco. Lembrando que nitidez e foco são coisas totalmente diferentes. O que é a nitidez? A nitidez é a possibilidade de eu enxergar pequenos detalhes numa imagem em alta resolução, mostrando o quê? Contraste. Quando eu não consigo contraste, principalmente por N fatores, por meu foco ser errado, eu colocar um ISO muito alto e ter ruído na imagem, eu não vou alcançar uma boa nitidez. Então, a preocupação novamente em você conhecer, dominar o seu equipamento, ela é muito importante. Então, mais uma vez, conheça o seu equipamento, faça testes. Existem configurações que vão te permitir configurar para que os seus pontos de foco andem somente nos pontos cruzados. Lembrando que o ponto de foco central sempre é o ponto de foco com mais força. Mais força que eu digo é o quê? É sempre o ponto de foco que ele vai conseguir fazer uma melhor leitura. Então, se você tiver que travar o foco e recompor a imagem, faça a opção pelo ponto de foco central. Vamos responder agora algumas dúvidas da galera que mandou pelo Face e também pelo WhatsApp. A primeira pergunta aqui é do Rafael Louvice. Dica para cravar o foco, Leandro? Não tem uma grande dica, é um conjunto de situações que você tem que prestar atenção para conseguir um foco perfeito. Principalmente avaliar a situação, avaliar a luz para que você possa realmente casar luz ambiente, equipamento e principalmente a técnica correta. Não adianta você estar utilizando uma técnica numa situação que não vai funcionar. Como eu falei, a preocupação com o parasol, estar utilizando uma lente de qualidade, testar com o tripé, os modos de foco, ao invés de trabalhar com modo de foco linear, trabalhar com um ponto de foco cruzado, que ele vai ter uma leitura muito mais eficiente para você alcançar um foco bacana. Lembrando também que nitidez é uma coisa, foco é outra. Quando eu estou falando sobre nitidez, eu estou falando sobre textura, eu estou falando sobre detalhamento em pequenas regiões que vão alcançar uma coisa chamada contraste. Quando eu tenho nas pequenas situações, nas pequenas regiões, esse contraste, como é o caso os olhos, eu vou alcançar uma boa nitidez. Então, o foco me auxilia na nitidez, mas não quer dizer que é a mesma coisa. A Maryland Island também mandou a mesma pergunta. Um abraço, Maryland Island. Super amiga, curto muito ela. E a terceira pergunta veio pelo WhatsApp fazendo o seguinte questionamento. Se eu estou utilizando uma lente 18-105 em 50mm e eu fazer a mesma foto com uma 50mm fixa, eu vou obter a mesma nitidez? Ótima pergunta para você, Gustavo, mas não, você não vai obter a mesma nitidez. Por quê? Quando você está com uma lente zoom, você tem mais elementos. Então, é muito mais complexo essa movimentação desses elementos para você alcançar essa distância focal, que no caso é 50mm. Quando você tem uma 50mm, a sua distância é fixa, ela é uma lente prime e por isso você vai ter uma melhor nitidez. Não quer dizer que você com uma lente zoom não vai ter uma nitidez excelente. Vai sim. Mas se você comparar, por exemplo, 85mm numa 18-105 e você pegar uma 85mm fixa, a qualidade, a nitidez é absurda a diferença, entendeu? Então, ótima pergunta, parabéns pela pergunta. Essa é uma dúvida recorrente aqui na escola. Abração a todos. Continue mandando as dúvidas, os questionamentos, que no próximo vídeo a gente vai estar respondendo também. Valeu? Temos aqui uma pergunta do Alessandro Ferreira. Dicas para ficar bonito igual a você nas fotos. Sandra, é tudo mentira, é Photoshop, tudo isso aqui é mentira. As únicas pessoas que me acham bonita é a minha esposa e a minha mãe. E pelo visto, você também agora. Vou mandar esse recadinho aí pra dona Eleandra, tá bom? Valeu, meu amigo.
Você que assistiu o nosso vídeo e curtiu, por favor, não deixe de dar um like aqui, de compartilhar o nosso vídeo, comentar. Estamos localizados em Nova Iguaçu, nossa escola de fotografia é TV Photoshop, temos cursos presenciais, cursos online, ministramos workshops, então fique ligado na nossa agenda de cursos aqui da escola e, por favor, não esqueça de dar um likezinho, seguir a gente para que você fique ligado nos próximos vídeos, tá bom? Um beijão, obrigado a todos.